Sob a superfície aparentemente tranquila do oceano, repousa uma cidade submersa que desafia explicações, como se tivesse sido construída por mãos humanas e depois esquecida por forças maiores do que qualquer civilização conhecida. Blocos gigantescos de pedra alinham-se em ruas definidas, formando estruturas complexas demais para serem simples formações naturais, sugerindo planejamento, engenharia e uma intenção arquitetônica impossível de ignorar por qualquer observador atento. Alguns pesquisadores afirmam tratar-se apenas de erosão marinha, esculpindo rochas ao longo de milênios, enquanto outros enxergam ali traços claros de uma civilização avançada, desaparecida antes mesmo do início da história oficial. O que torna essa cidade ainda mais intrigante é a precisão geométrica de seus degraus, plataformas e possíveis templos, organizados como se obedecessem a um plano urbano cuidadosamente elaborado. Se realmente foi construída por humanos, essa cidade obrigaria a reescrever cronologias inteiras, antecipando conhecimentos arquitetônicos e marítimos muito antes do que qualquer registro conhecido jamais sugeriu. Localizada em águas profundas próximas a antigas rotas costeiras, a estrutura foi descoberta por acaso durante uma expedição de mergulho que inicialmente buscava apenas formações naturais incomuns. Os primeiros registros fotográficos revelaram alinhamentos retos demais para serem ignorados, com blocos posicionados lado a lado formando ângulos quase perfeitos sobre camadas espessas de sedimentos marinhos. Geólogos analisaram a composição das rochas e confirmaram que o material pertence à região, mas a disposição organizada continua sendo o ponto central da controvérsia científica. Se as estruturas foram realmente moldadas por mãos humanas, isso significaria que povos antigos possuíam habilidades marítimas e conhecimentos topográficos muito mais avançados do que se supunha. Algumas teorias sugerem que a cidade pode ter sido erguida durante a última era glacial, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Com o degelo progressivo e a elevação das águas, comunidades inteiras teriam sido engolidas pelo oceano, desaparecendo sem deixar registros escritos ou memórias preservadas. No entanto, nenhuma evidência direta de habitação foi encontrada até agora, o que mantém o debate aberto entre formação natural impressionante e vestígio arqueológico extraordinário. Quanto mais detalhadas se tornam as imagens capturadas, mais evidente parece a simetria das estruturas, intensificando a tensão entre ceticismo acadêmico e fascínio popular. A possibilidade de uma civilização costeira avançada perdida sobre as águas desperta perguntas profundas sobre quantas outras histórias podem estar ocultas nos oceanos. Então surge a hipótese mais ousada, sugerindo que a cidade poderia ter servido como centro cerimonial ligado a observações astronômicas complexas. Alguns alinhamentos parecem coincidir com direções solares específicas, indicando possível conhecimento preciso dos ciclos celestes por parte de seus construtores. Se confirmado, isso colocaria seus arquitetos no mesmo patamar de culturas antigas conhecidas por monumentos alinhados aos astros. Mas a ausência de artefatos culturais como cerâmicas ou ferramentas enfraquece qualquer conclusão definitiva e mantém o mistério intacto. Talvez o oceano tenha preservado apenas a arquitetura, enquanto todos os vestígios frágeis foram destruídos pela pressão, salinidade e a passagem implacável do tempo. Independentemente da origem, a cidade submersa força a ciência a reconsiderar cronologias estabelecidas com base apenas em registros terrestres preservados. Oceanos cobrem mais de 2/3 do planeta, e grande parte permanece inexplorada, sugerindo que descobertas semelhantes podem ainda aguardar sob quilômetros de água. A descoberta também desafia nossa tendência de associar progresso exclusivamente à linha evolutiva conhecida, ignorando possíveis avanços perdidos por catástrofes naturais. Se uma sociedade inteira foi submersa, quantos conhecimentos, crenças e tecnologias teriam desaparecido com ela, sem jamais influenciar civilizações posteriores? A cidade torna-se, assim, um símbolo da fragilidade humana diante das forças naturais, que podem apagar séculos de desenvolvimento em questão de dias. Mesmo que futuras análises confirmem origem geológica, a organização visual das estruturas continuará inspirando questionamentos sobre nossa interpretação do passado. Porque, às vezes, a fronteira entre natureza e construção humana é mais tênue do que estamos dispostos a admitir. Cada novo mergulho adiciona detalhes ao enigma, ampliando mapas tridimensionais e revelando padrões antes invisíveis sobre a camada de sedimentos. As imagens geradas revelam plataformas interligadas, sugerindo que a cidade possuía zonas distintas, talvez residenciais, cerimoniais ou defensivas.
Quanto maior a área mapeada, mais difícil se torna aceitar que tudo seja apenas fruto do acaso geológico. Ainda assim, a ciência exige cautela, lembrando que formações naturais podem surpreender pela regularidade quando observadas sob determinados ângulos. O debate permanece aberto, alimentando documentários, expedições e discussões acadêmicas que tentam equilibrar evidência concreta e imaginação coletiva. Enquanto isso, a cidade permanece silenciosa sob toneladas de água, indiferente às teorias humanas projetadas sobre suas pedras antigas. Talvez o verdadeiro valor dessa descoberta não esteja apenas na resposta, mas na pergunta persistente que ela impõe à nossa compreensão histórica. Ela nos lembra que o passado pode ser mais vasto, complexo e surpreendente do que qualquer narrativa linear ensinada nos livros tradicionais. Se existiram cidades antes das que conhecemos, talvez nossa própria história seja apenas um fragmento de ciclos muito maiores. Essa perspectiva amplia a nossa visão temporal, sugerindo que avanços podem florescer e desaparecer repetidamente ao longo de eras esquecidas. A cidade submersa torna-se então mais do que um sítio arqueológico, transformando-se em metáfora para a vulnerabilidade das realizações humanas. Ela desafia a confiança excessiva na permanência das cidades modernas, lembrando que o oceano já reclamou territórios outrora habitados. Talvez futuras gerações encontrem vestígios de nossa própria era sobre camadas de água, interpretando nossas estruturas com a mesma incerteza atual. A dúvida que envolve essa cidade não enfraquece sua importância, mas a fortalece como catalisadora de novas perguntas científicas. Porque cada mistério não resolvido amplia os limites do conhecimento, incentivando investigações mais profundas e tecnologias mais precisas. E mesmo que jamais alcancemos certeza absoluta, o processo de buscar respostas transforma nossa própria compreensão da história. A cidade submersa permanece ali, imóvel e silenciosa, como guardiã de um passado que talvez não revele todos os seus segredos. O verdadeiro mistério pode não estar apenas em sua origem, mas na forma como ela altera nossa percepção do que consideramos possível. Ao confrontar estruturas impossíveis sob o mar, somos forçados a admitir que a história humana talvez seja mais linear do que imaginamos. Cada pedra alinhada no fundo do oceano ecoa como um lembrete silencioso de que o desconhecido ainda supera o conhecido. E enquanto novas expedições continuam explorando suas estruturas, a cidade submersa mantém viva a chama da curiosidade humana. Talvez um dia descobramos a verdade definitiva, ou talvez essa cidade permaneça eternamente como um enigma fascinante perdido nas profundezas do oceano.